Chegou uma pergunta aqui que eu não consegui colocar, vou pedir à produção para ver se consegue localizar aí para mim. Da Jéssica Helena. Você acha que quem sofre muito e morre no hospital, a alma fica presa ali? Eu acho que depende, sabe? Sempre, eu acho que todo hospital que você for, em algum setor você for, sempre vai ter o leito X, sabe? Porque, igual onde eu trabalho mesmo, tem um lá que, por anos, ele é o leito X. A pessoa tá bem, ela fica ali, começa a piorar, sabe? Eu acho que tem alguns casos que ficam, sim. É um leito que tem tipo uma cabeça de burro enterrada, assim? Tipo isso, sabe? Ela é mais pesada, assim. Então, assim, colocou ali... Às vezes, geralmente, quando acontece isso, são mortes mais recentes, sabe? Aí a pessoa tá ali, às vezes ela tá bem, de repente ela começa a intercorrer, sempre tem alguma coisinha, sabe? Então, acho que fica assim. Eu creio que fica. Isso. Não são todos, lógico. Mas acho que, às vezes, né, muito sofrimento, às vezes a pessoa apegada muito à matéria... Igual a gente vê também muita gente que só desencarna depois que vai um familiar. Ou tal, um familiar específico, no caso. Né? Eu mesmo, passei, minha tia, né, foi desse jeito. Ela teve um AVC e ficou muito ruim no CTI. O médico chamou os familiares e falou, olha, ela não passa dessa noite e tal, pode pedir a família para ir. Todo mundo foi, mas o marido e o filho caçula não foi. Né? Falou, não aceito, né? Tipo assim, não é assim e tal. E ela passou a noite... ela passou a noite toda. Aí, quando foi de manhã, eles resolveram ir, acho que os outros filhos conversaram com eles foram. Eles estavam lá ainda, na hora que eles despediram dela, deram o primeiro passo para sair, ela desencarnou. Tenso, hein? Mais uma pergunta aqui, ó. A Eliane Vaz, que a gente nem conhece, né? Quase não conhece. Nas UTIs, você já teve alguma experiência nesse sentido? Já. Acho que foi as mais intensas que eu tive. Foi no CTI. Bom, deixa eu lembrar da primeira. Eu imagino a energia que deve ser ali do ambiente, né? Sim. Porque é um ambiente que, grosseiramente falando, respira morte. É verdade. Teve um que, nesse lugar onde eu tô, são 2 CTIs. Então, o CTI antigo é o que eu mais presenciei coisas. A primeira delas foi uma vez que eu estava sentada, eu tinha acabado de medicar os pacientes, era dentro da época do Covid ainda. Estava sentada e vi os 5 pacientes, todos entubados. E aí as meninas fizemos o que tinha que ser feito, trocar as meninas, tá na hora do café, eu vou tomar café. E eu sentei e fiquei lá olhando o monitor e escrevendo. E aí parou o médico do meu lado, a porta era aqui, ele parou bem do meu lado. Cruzou os braços, olhou e saiu. Mas na hora que ele estava saindo, eu fui olhar, mas aí não tinha ninguém. Aí eu levantei, já olhei pro corredor, não tinha ninguém. Tipo assim, aí pelo porte, pela energia, era um médico mesmo, sabe? Ele chegou, observou e saiu. E aí eu fiquei de boa. Até aí eu fiquei de boa. Aí no outro caso que eu tive, aí eu já fiquei com medo, foi de morrer mesmo. Porque eu achei que eu ia medo de morrer? Falei, pronto, agora que vai morrer sou eu. Porque eu tava numa enfermaria, no caso, eu e uma colega. E aí foram nós duas tomar café. Aí estão lá tomando café e eu levei, né, gente? A gente tenta ser fit, tá? Enfermagem, a gente come demais, mas ao mesmo tempo a gente faz dieta. É assim. É tudo a questão de equilíbrio. E aí, tava comendo o meu cozido, né? Tô lá comendo ovo cozido e tinha uma galera atrás de mim, as meninas fazendo café, conversando. Mas eu senti um homem atrás de mim, sem uniforme, sem nada. Só assim, com uma roupa normal. Você fala que sentiu, porque sentiu a presença e olhou e viu? Não, eu sinto. É igual você tá aí, alguém chega e fica atrás de você. Você vai sentir ele ali. Aí eu senti, mas no que eu senti, eu já vejo a fisionomia dele toda. Aí eu vi. Ele de blusa vermelha, calça jeans e tal. E atrás de mim. Falei, deve ser alguém, né, do material que tá vindo aí. E aí ele atrás de mim, e minha colega de frente pra mim, assim. Aí, de repente, ele sentou do meu lado. Aí eu só fiz isso aqui. E o ovo, eu comendo o ovo. Nisso, o ovo parou aqui na minha garganta. E ele começou a falar. E eu pensando assim, eu vou morrer entalada. Porque eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mexer.
E ele falando alguma coisa, tipo, meio que rindo, falando, só que eu não conseguia entender, porque eu tava preocupada em morrer entalada. E eu, tipo, olhando minha colega assim com o olho, entendeu? E tentando comer. E ela sem entender nada. E ela, tipo, olhando pra mim, conversando, e ele conversando também. Aí eu falei, vou fazer uma oração, mas como fazer oração? Um ovo entalado na garganta. Eu morri entalada. E aí, não sei, acho que ele meio que desistiu. Não tô entendendo nada, eu vou embora. E foi naquela, foi aí eu consegui engolir, tomei o café todo de uma vez. Eu falei, você viu? Ela falou, viu o quê? Eu falei, o homem do meu lado. Ela falou, não. Tipo, você tá doido? Eu falei, ele tava aqui falando na minha cabeça. Ele é assim, assim, assim. No que eu falei a descrição, quem ficou pálida foi ela. Aí eu falei, acho que deu ruim, não vou falar mais nada, não. Ela, eu vou voltar lá pra enfermaria e tal, pra preencher e fazer os negócios. Eu falei, tá. E eu fiquei encucada com aquilo, né? Eu falei, gente, o que esse homem queria comigo? Eu não entendi nada. Ainda quase me matou, né? Aí foi. Aí depois eu fui conversar com umas colegas, né? Falei, olha, aconteceu isso com fulana. E eu achei estranho que eu comentei com fulana. E ela meio que ficou pálida também. Ela falou, olha, ela teve um namorado uma vez que morreu, né? E eles se conheceram nessa enfermaria. Entendi agora. E vem falar justo comigo. Eu não entendi nada porque eu tava preocupada em não morrer entalada com ovo, entendeu? Foi os mais assim intensos que eu tive.